Voltamos a falar sobre os selos do Apocalipse, sobre as cores dos 4 cavalos nos 4 primeiros selos. E a gente volta nesse estudo. Agora a gente vai passar por alguns livros ou algumas histórias da Bíblia, Êxodo, Salmo, profetas como Joel, onde esse tema de cores está no Antigo Testamento, já desde o Antigo Testamento. E vamos mostrar em algumas histórias essa parte lindíssima desse tema de cores, dos 4 cavalos ali do Apocalipse, também ligado aos cavalos de Zacarias, no capítulo 6, que inclusive é um dos livros, uma das passagens que a gente vai abordar aqui. A primeira aqui, no livro de Êxodo, na saída do Egito, onde as cores estão ali. Então, no livro de Êxodo, a gente vê o povo de Israel trabalhando ali duro, com os tijolos. É interessante, seria coincidência os tijolos, que a palavra tijolo ali vem do branco, da brancura, da queimação. É a única que a gente pode dizer assim, é verdade ou não é, mas eu não acredito que são coincidências, não. Realmente, inclusive no judaísmo, se liga muito os tijolos, com a própria história de Labão, o tio de Jacó. Se a gente viu no estudo passado essa história de Labão, que significa branco, o tio de Jacó, ali no trabalho de correção. No judaísmo se usa muito as duas histórias, com a correção ali de Jacó, ali com seu tio Labão, e o cativeiro do povo de Israel ali no Egito. São histórias bastante similares, existem vários paralelos entre elas, que não cabe aqui a gente ir falar. Jacó fugindo ali de Labão ao final, o povo de Israel fugindo do Egito, a perseguição de Faraó, a perseguição de Labão, quando Jacó foge, quando Israel foge. Inclusive Jacó é Israel, Mas enfim, é bastante interessante porque existem vários detalhes, não só das cores ali no Êxodo, mas outros detalhes que a gente vai falar aqui. Então Israel se multiplica e Faraó ali quer destruir o povo, porque o povo se multiplica, o povo de Israel ali se torna algo ali que Faraó vê como prejudicial, ao que poderia trazer dano a eles. Então essa palavra multiplicar, que já vem ali da bênção e a promessa para Abraão de multiplicar, está ligado ao número 4, por isso que eu coloco em amarelo aqui o 4, está ligado ao 4, tem os 4 selos, os primeiros 4 cavalos ali no Apocalipse 6, está ligado muito à história de Ezequiel também, e vários outros temas, porque essa questão de multiplicar está ligado a essa raiz da palavra 4. Operação de Deus ou operação do inimigo, É o cajado ali de Moisés no Êxodo que vira uma serpente, uma cobra. A verdade é que o cajado de Deus muitas vezes se disfarça de uma cobra e a gente não percebe que na verdade é Deus com seu cajado nos corrigindo. Essa que é a grande verdade. E no verde a gente vê o branco aqui, eu já falei das cores do tijolo. No verde a gente vê a terra, águas, plantações, a saraiva, inclusive, destrói todo o verde da terra. Ali, só na terra ali onde o povo de Israel estava, que isso não aconteceu ali na saraiva. Os gafanhotos também, isso é muito ligado ao verde, destrói o resto do verde. Inclusive ligado ao preto, porque os gafanhotos escurecem a terra, ali o texto fala sobre isso. Então tem no preto a questão dos gafanhotos que escurecem a terra, como o texto fala. A escuridão é uma praga ali que vem em seguida, e tem a praga também dos primogênitos, a morte, que vem o que? A meia-noite, que é a escuridão. No vermelho a gente vê Faraó matando o povo hebreu, os homens ali. E interessante, Israel é o primogênito. Ali é como se as águas do rio estivessem se tornando em sangue, apesar que ali ele jogava os bebês no rio, não necessariamente se veria o sangue, mas é essa imagem, e Faraó, o Egito, recebe de volta, ou recebe dobrado, o que? Quando na primeira praga vai ser justamente o rio ali, a fonte
todo alimento de várias coisas, não só de alimentação, mas de várias necessidades do Egito, ali vão se tornar em sangue. Ele vai recebendo de volta, e realmente tudo que a gente faz, né, Deus vai mostrando, é a base inclusive para a lei de Moisés, é o olho por olho, né? Vai recebendo praga por praga de volta tudo. E tem a questão, é claro, Deus é o Deus do céu e da terra, aquele que controla tudo em oposição aos deuses do Egito. E mais ainda do que isso, Deus é o Deus que faz essa obra em nossas vidas, né, que traz um novo céu e nova terra para nossas vidas. E a palavra saraiva, que é o granizo, é a mesma palavra que ali em Zacarias, no último cavalo, o cavalo ali grisalho ou malhado, dependendo da tradução que a gente usa. Interessante que o granizo ele vai destruir o verde, e essa ligação com o quarto cavalo também. E várias outras coisas, né? A terra ali está sendo destruída no Egito, uma ligação, um contraste da terra do Egito e a terra prometida. Realmente há uma coisa espiritual aí, porque a terra do Egito, o homem no Egito, o homem no mundo, o homem na religião, Deus vem e quer o quê? Trazer essas pragas, né, para atingir essa terra e nos trazer a presença de Deus. A gente vai pulando aqui e entra no Salmo 105, que fala das pragas do Egito, então relacionado também. Então fala ali que Israel é a semente de Abraão, veja só, até eu já comentei isso antes, como no Gênesis, tem várias alusões à questão de a natureza e o homem, né? As leis também em Deuteronômio, Levítico, que falam as leis da terra, leis do sábado, e vai ter o descanso também do homem, sempre ligações da terra, né, frutificação, sementes com o homem. E aqui a palavra semente, a palavra descendência, literalmente a palavra semente. E a promessa ali, que o Salmo 105 fala, a terra de Canaã, né, essa terra prometida. E não à toa que nos profetas, nos salmos, a gente vê isso, no livro de Êxodo, a gente vê essa questão do verde, né? Como ali nas pragas do Egito, no Salmo 105, vai falando como Deus fere as vinhas, as figueiras, quebrou as árvores, trouxe gafanhotos, ali a cor verde, enviou trevas, fez a terra escurecer, ligado à palavra preto. E quando a terra vai se despindo e vai escurecendo também, o céu vai escurecendo, veja só o que vai acontecer, a fome vai vindo e a ligação com o cavalo preto ali no Apocalipse. Mas pragas, converteu as águas em sangue, matou os peixes, feriu os primogênitos do Egito, ligação com o vermelho, e as chuvas se tornaram saraiva ou granizo, aqui a palavrinha que grisalho malhado ali no cavalo de Zacarias. A gente pula para o livro de Amós, as pragas do Egito sobre Israel também, o julgamento sobre nações em Israel, o livro de Amós fala. Então ele fala muito por 3 ou por 4 transgressões. Amós fala isso várias vezes e veja só, eram naqueles tempos é como se fosse uma forma de falar, porque os números 3 e 4 existem significado. Até já tenho falado muito do significado do número 4, ligado à abundância, e o número 3 também tem uma ligação com várias outras coisas, uma medida, uma coisa, uma grande medida também, algo elevado. A gente vai falar sobre isso. Então, o 3 e o 4 se torna 7, 3 mais 4, então o 7 significa algo muito. Então Deus, falando ali, queria agir nas nações e em Israel. É interessante que o povo de Deus, com tudo isso, se torna inimigo de Deus, porque a gente vê que as pragas do Egito vão atingindo o povo de Deus, né? Como aqui no livro de Amós. Então é uma revelação lindíssima. Veja só, 3.000 anos atrás, Deus já revela isso aos profetas, mas é claro que é uma revelação que já estava na palavra. Deus fala em Êxodo, se não me engano, no capítulo 15, que se o povo for fiel, o povo de Israel, as pragas do Egito não iriam atingi-los. Então, o que se entende? Se o povo for infiel, as pragas do Egito vão atingir o povo. E é isso que realmente os profetas vão
que vai sendo revelado aos profetas. Então no livro de Amós a gente vai ver o dia do Senhor, um dia de trevas, não de luz, um dia de trevas, não de luz ali em Amós, ou seja, é o contraste com o branco. A gente vai ver a terra sendo ali destruída, grãos da terra, celeiro, fome sobre a terra, é uma fome ali que Amós fala da palavra de Deus, a ligação com o Apocalipse. A balança enganosa, ela diminui a efa e aumenta o ciclo, né? A balança daqueles tempos que tinham os dois lados aqui, balança daqueles tempos, dois lados, colocava um peso de um lado e o que se estava comprando do outro. Os comerciantes faziam uma balança enganosa, né? Aumentando ali colocando ali o peso ali, dizendo que o peso ali valia um certo valor, quando na verdade não era. Então davam menos comida por um preço maior. É justamente esse o tema do Apocalipse ali no cavalo preto, o tema da fome. Na verdade, o trigo e a cevada ali valendo um preço exorbitante. Israel voltará do cativeiro a essa promessa também e será plantado, né, esse tema de plantado na terra. Bastante interessante como são temas de natureza, né, que mostra o verde. No Apocalipse a gente vê céu e terra ali destruídos, que é uma parte espiritual. A gente não deve levar necessariamente literalmente ou ao pé da letra, porque existe muita parte espiritual e simbólica no livro do Apocalipse também, embora o literal também aconteça muitas vezes. Então Deus transforma a manhã em trevas, o dia do Senhor, as trevas, escuro, preto, o sol escuro, festas em luto, o pano de saco, é o luto do primogênito. Realmente é o céu se despindo, é Deus de luto pelo seu primogênito. É uma das formas da gente ver isso, quando o crente está longe de Deus, seja por religião, seja por estar no mundo, seja pelo que for. É como se céu e terra, né, o crente quando vai para a presença de Deus é um trabalho das mãos de Deus, e aqui a gente vê o contraste disso. A glória de Deus se desfazendo. E no vermelho a terra, ali a palavra terra, Adamá, que está ligado ao vermelho no hebraico, o vermelhidão da terra. A terra ali desamparada, o Adamá, vermelho. Então Israel levado para fora da terra, mais uma vez a palavra Adamá, e cairão a espada, a morte, ligada ao vermelho. De Amós a gente vai para Joel, julgamento sobre Israel. Amós e Joel, no caso Amós era bem no iniciozinho ali. Interessante o livro de Amós porque era bem no iniciozinho ali, antes de Isaías. O povo ainda estava saindo e Deus ainda iria trazer julgamentos. O livro de Joel não se sabe bem a data, mas é o mesmo tema, fala de cavalos, cavaleiros, interessante, ligado ao Apocalipse, o exército de Deus, o grande exército de Deus contra Israel, fala ali dos gafanhotos como exército, liga tudo isso ao Apocalipse, e é quando a natureza, a terra vai sendo destruída. Então a terra de Israel devastada, desolação, fome, esses temas que a gente vê. No branco a figueira assolada, despida, os galhos se embranqueceram. Um verso ali em Joel capítulo 1, verso 7, se não me engano, que liga justamente com a passagem de Gênesis no capítulo 30. Ali a história ligada com a história de Jacó, lá no Gênesis ali com os animais que vão se tornar malhados ali. Então o dia do Senhor, o contraste é de trevas, não um dia de luz. Os gafanhotos comem as plantações, trigo destruído, a vide secou, a figueira murchou, figueira assolada, a figueira é o símbolo de Israel, eu diria até um símbolo do povo de Deus, despida, galhos se embranqueceram, toda a questão da natureza se despindo, o fogo consumiu os pastos, promessas da terra dará seu fruto, o dia do Senhor, trevas, sol, lua escurecem, estrelas caem, ali, o preto, e o vermelho, prodígios no céu, o dia do Senhor, a lua se torna em sangue, é o vermelho, e fala da nação de Edom, vai se tornar um deserto, Edom, porque pela violência, a nação sanguinária, a violência feita a Judá, derramaram sangue. Então, porque nações ali ao redor de Israel, que tomavam conta da cultura
influenciavam o povo de Israel, inclusive. Então se torna uma nação sanguinária também profeticamente e espiritualmente, porque tira o povo de Deus do caminho. O livro de Zacarias aqui, do cavalo ao jumentinho, do cativeiro ao templo. Interessante a gente ver os cavalos ali em Zacarias 6 e ver a questão do jumentinho, a profecia que Jesus cumpre, mas que a igreja também vai cumprindo. E que a gente vê no Apocalipse a força do crente sendo destruída para que Deus possa montar realmente nossas vidas. Veja só, Apocalipse 19, o exército em cavalos brancos, na verdade, é uma das formas de ver Jesus realmente montando em nós. E o livro de Zacarias fala do cativeiro ao templo, ali é o tempo da saída do cativeiro da Babilônia para a construção de uma nova Jerusalém, de um novo templo, temas do Apocalipse. Final dos anos 70, 70 anos de cativeiro ali de Judá na Babilônia. É um livro de Zacarias fala dos 4, questão de várias vezes fala do número 4, inclusive os 4 cavalos, julgamentos abundantes sobre o povo de Deus. Os carros e cavalos de Efraim e Jerusalém vão ser destruídos. Fala do rio Nilo secando, ali uma ligação com o povo de Israel saindo do Egito e cruzando ali o mar vermelho seco, um símbolo da soberba. Veja só, cavalo fala de soberba, de arrogância também, a soberba até espiritual de se elevar a Deus. Mas esse rio vai secar, que fala que é o cetro do Egito, vai se retirar, a soberba da Síria, aqueles que conquistaram ali Israel, também a Babilônia, vão ali, o Nilo vai secar. Então, inimigos que assolaram o povo de Deus, e vão ser destruídos aqui, a Síria, Egito, e ligação com a Babilônia também. Então, Zacarias, os 4 cavalos, é claro que a gente vai ver os cavalos brancos, Zacarias 6, os cavalos pretos também, os cavalos vermelhos e os malhados e fortes, e outros temas como promessa de chuvas abundantes para a erva do campo, ligado ao verde, o povo que foi semeado para longe, veja só, a palavra ali é semeado, foi jogado para longe, veja só, então é uma correção de Deus, onde é como uma semente, ou como ali o alimento, o trigo, ou que seja, que é ali tirado a casca, esse é o símbolo de Israel, do povo de Deus, quando vai a cativeiro. Então foi semeado para que Deus possa realmente peneirar. Tem a festa de tabernáculos ao final, realmente essa colheita onde nações vão vir para Jerusalém. Jerusalém é o lugar do trono de julgamento, então é uma ligação espiritual com a nova Jerusalém, onde as nações e o povo de Deus também vão para receber julgamento e vão entrar nessa correção e vão realmente entrar plenamente na presença de Deus. Até o Salmo 122, no verso 5, fala de Jerusalém, é o lugar onde está o trono de julgamento, onde Deus realmente julga o seu povo. Então, o livro de Zacarias no preto, o cavalo, os cavalos, também ali o sol e a lua escurecem, as estrelas caem. A gente vê no capítulo 1 também os cavalos vermelhos, malhados e brancos, onde Deus fala que Deus está enviando para a terra. Então, sempre essa correção de Deus ligada aos cavalos. Então vai vir julgamento para a Síria e Damasco, sangue removido dos dentes, o sangue que tem devorado o povo de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, profecias para o Novo Testamento também. A gente pula de Zacarias, vai para a visão de Ezequiel. E na visão de Ezequiel a gente vê algo lindíssimo, que é a palavra cor, que no hebraico ali antigo se usava essa palavra, que é a palavra olho. Hoje em dia no hebraico moderno se usa mais essa palavra aqui, que eu coloco aqui embaixo. Essa palavra também é usada no Antigo Testamento em hebraico, mas é mais frequente a palavra olho. Inclusive não se encontra muitas vezes essa palavra cor em si no Antigo Testamento, mas a maioria das vezes, como em Ezequiel, e tem a passagem do maná que descreve a cor do maná, é a palavra olho na verdade. Então o olho ele fala de um discernimento, a cor também fala de discernimento, porque a cor ela distingue
a gente olhar para a cor é um discernimento de algo, né, uma diferenciação. E ali na visão de Ezequiel fala que é interessante que as criaturas tinham muitos olhos. É interessante que no mesmo capítulo 1, onde a palavra é usada para cor, várias vezes a palavra que significa olho também, e ali diz que as criaturas tinham muitos olhos, e também a gente vê isso no Apocalipse. Então os muitos olhos falam também de discernimento. Apocalipse ali no capítulo 4, versos 6 e 8, muitos olhos é um discernimento, e as cores ali do cavalo que vão seguir, fala disso. Realmente o tratamento, a correção que Deus traz para nós, e a gente vai discernindo todo esse trabalho de Deus e vai alcançando esse novo estágio na presença de Deus. No livro de Ezequiel a gente vê as cores por várias vezes, né? A gente vê o arco celestial ao final do capítulo 1 ali, a cor âmbar, ligado ali à cor, essa cor de fogo, onde a gente vai ver as quatro criaturas ligadas ao livro do Apocalipse também. A cor ali das rodas é a cor turquesa, até há uma discussão sobre a cor exata ali. Os pés ali das quatro criaturas é o bronze polido. As cores estão por toda a Bíblia, por todo o Apocalipse, Jesus glorificado no livro de Ezequiel, Daniel, que se ligam a essas passagens, Ezequiel 1, 26 e Daniel 10, 6, que se liga ao Apocalipse, cores ali onde está ligados à glorificação de Jesus e ao crente também, o peitoral do sacerdote, as pedras, várias cores, a Nova Jerusalém, o templo. Então, toda essa correção de Deus no crente. Essa parte de Ezequiel necessita realmente um estudo até separado, tem vários detalhes ali por todo o livro de Ezequiel sobre isso. E a gente vai encerrando e mostrando que a gente tem visto que o Apocalipse é visto em várias histórias do Antigo Testamento. Então não tem como estudar o Apocalipse separadamente. Toda a Bíblia vai se explicando por ela mesma. Por exemplo, a Páscoa, que foi a morte do primogênito ali no Antigo Testamento, na saída do povo do Egito. A gente vê a morte de Cristo também na Páscoa. Vários detalhes ali que se ligam, né? Deus ali em luto, vamos dizer assim, pela morte do primogênito. Tem um lado bom, um lado ruim, que realmente a cruz do crente é o lado bom, mas realmente o eu do crente, a primogenitura anterior, o homem carnal, ali a história de Jacó e Esaú, o primeiro homem, ele tem que dar lugar, tem que morrer para que o novo possa nascer. Mas é claro que quando a gente está em religião, é o luto realmente de Deus por uma vida que não está plena na sua presença. Outra forma de ver é o céu despido da luz, que é a glória de Deus, como a gente vê no Salmo 104, verso 2. A água vai se transformando em sangue, a erva não vai dando fruto e vai sendo queimada, os frutos desaparecem. A terra prometida que a gente já desde agora tem que estar vivendo, mas que muitas vezes pela religião, pelo mundo entrando em nós, ela vai sendo destruída. Mas tem um lado bom, porque isso deveria ser indicativo de que quando a gente está em aflição, que Deus realmente está vindo para trazer um novo céu e nova terra para nossas vidas. Com isso a gente vê que as cores é um discernimento do trabalho de Deus em nós, né? A natureza, tudo ao nosso redor fala do projeto de Deus em nossas vidas. Com isso a gente conclui que monta nos cavalos, Deus ou o inimigo. Muitas vezes é a percepção humana que vai saber, porque Deus usa muitas vezes, é um tema complexo, é verdade, mas Deus usa muitas vezes até o inimigo para trazer a correção para nós. Então, histórias do Antigo Testamento que mostram verdades em vigor até os dias de hoje. Essa que é a grande verdade, essa questão de se cumpriu ou não. Na verdade, Deus vai cumprindo profecias e histórias em nossas vidas e na vida da igreja, do povo de Deus. As tradições religiosas não convertem verdadeiramente o coração humano, porque a religião muitas vezes é como um cavaleiro que vai montando sobre nós, vai nos guiando, infelizmente, para longe de Deus, e a morte, fome, pestilências são indicativos, né, até espiritualmente, de uma vida longe de Deus, não necessariamente literal, não necessariamente literalmente, muitas vezes até sim. E o contraste de Deus também quer montar em nós,
e usa muitas vezes os mesmos elementos, né, como a morte, a fome, as pestes, seja literal ou espiritual, para com isso, né, a gente lá no fundo, lá no buraco do Sheol, né, que é o inferno como a gente conhece, muitas vezes esse Sheol que acontece aqui mesmo, é onde a gente vai descobrir que Deus é o caminho verdadeiro para nos tirar daquele buraco. As doenças do Egito, como ali em Êxodo, no capítulo 15, verso 26, elas não devem atacar nós quando a gente está realmente na presença de Deus, né? E infelizmente o que a gente vê, os profetas tiveram essa revelação de Deus, que o Egito ele entra em nós através de pragas e pestilências, como já falei, não necessariamente literalmente, né? A vida do crente que precisa ser corrigido por Deus. Então no judaísmo é um tema complexo, né? O judaísmo mostra que o inimigo é o Hassatan, é o Satanás. No Antigo Testamento, na verdade, é a ação de Deus sobre nós para nos trazer correção. A gente vê isso por várias passagens do Novo e Antigo Testamento. Como, por exemplo, o livro de Jó, história de Jacó e Esaú, histórias de José, histórias do Êxodo também. Histórias por toda a Bíblia onde, na verdade, ali Babilônia e a Síria eram correções de Deus para levar o povo em cativeiro, mas que dali Deus estava ali semeando, né, para aqueles que realmente abrissem o coração. Se a gente pensar realmente, como no livro de Isaías, é o livro ali do cativeiro, o povo ali saindo, o povo de Israel saindo cativo e nunca mais voltaria. E principalmente ali nos tempos de Isaías, as 10 tribos de Israel que saíram cativas pelo mundo afora nunca mais voltaram. E aí a igreja, veja só o lado bom, daí vem a igreja, porque nos tempos de Jesus, mais lá na frente, né, a igreja vai vir daí para que, como peixes, vão ser pescados. Hoje não tem como se distinguir quem é Israel ou não, porque as 10 tribos foram espalhadas no mundo. E o lado bom é que o cativeiro trouxe essa questão de espalhar a palavra de Deus. E daí vem a promessa onde, nos tempos de Jesus, a palavra de Deus vai, e o reino de Deus vai se espalhando para todos, né? Então é uma percepção de Deus ou inimigo. Muitas vezes Deus usa meios que a gente diria que é o inimigo em ação, é verdade, mas que muitas vezes por trás está o que? Deus por trás de tudo aquilo. Então, certamente a gente não entende tudo, mas mesmo quando não entendemos completamente tudo isso, né, temas complexos, e a gente não quer realmente dizer que entende tudo e se colocar nessa posição, quando na verdade a Bíblia é um livro bastante profundo. A Bíblia tem muito a nos revelar ainda, mas é isso que a gente vê do Gênesis ao Apocalipse. E a gente vai continuar falando do livro do Apocalipse, voltando no capítulo 6, falando dos selos, falando dos cavalos e das cores.